Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso programa Astrogildo com você, recebendo mais um representante aqui do Corpo Clínico do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, desta feita com o Dr. Gustavo Pollens. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo. Bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, pedir para o senhor se apresentar aos nossos amigos, quem nos acompanha, falar um pouquinho da sua trajetória, sua formação, por favor. Obrigado. Bom, obrigado pela oportunidade de falar aqui do nosso complexo hospitalar. Eu sou médico do Corpo Clínico, tenho formação em cardiologia, fiz a faculdade aqui em Santa Maria, na nossa Universidade Federal. Depois saí da cidade, fui fazer as minhas especializações em Porto Alegre, tanto medicina interna, cardiologia, fiz mestrado também e a subespecialização da cardiologia em arritmia, que se chama eletrofisiologia. Depois voltei para a cidade para trabalhar aqui no nosso complexo. Quanto tempo aqui trabalhando no Astrogildo? Eu estou aqui desde 2019, mas contando com faculdade e a experiência que tinha pré-formatura, já é um tempo maior. Certo. Fala um pouquinho dessa sua especialidade para quem não está muito familiarizado com o assunto. Explica como é que foi o estudo e agora o trabalho efetivo nessa área. A área de arritmias, ela é uma área bem extensa dentro da própria cardiologia. Todo o eletrofisiologista, que é a formação específica que eu tenho, é um cardiologista também. Mas a gente tem um nicho maior de tratamento das doenças do ritmo do coração, tanto lento quanto rápido, as bradicardias e as taquicardias, que podem ser das mais inofensivas às mais fatais. Assim, temos as mais leves até as mais malignas, com um tratamento que requer muitas vezes um acompanhamento ambulatorial e outras vezes um manejo até dentro do hospital, inclusive dentro da UTI. Perfeito. E o paciente, como é que ele pode detectar antes, claro, de uma consulta, no dia a dia ali, se ele está com um problema ou não, se ele tem arritmia, tem alguns sinais que ele pode detectar? Tem sim, e costuma ter. Doenças do ritmo do coração, elas costumam dar avisos aos pacientes. De uma maneira geral, a doença cardiovascular, ela costuma ter o que a gente chama de pródromo. A pessoa sente alteração do batimento do coração, normalmente, teu coração está batendo, meu coração está batendo, mas nós não estamos sentindo. Nós temos isso com a gente desde a vida fetal e o ser humano não sente o coração bater, a não ser que ele bata de um modo diferente, ou acelerado, ou descompassado. E quando isso começa a incomodar o paciente, é sinal de que ele precisa fazer uma avaliação. Pode ser coisa pouca, ou pode ser uma alteração mais importante. Além da palpitação, que é a sensação do coração batendo, o paciente pode ter dor no peito, sensação de fadiga, de cansaço, falta de ar. Qualquer pessoa normal que não tem nenhuma doença tem esse tipo de sintoma. Todo mundo pode cansar, pode ficar fadigado, dependendo do exercício que for. Mas o que pode chamar a atenção é se a pessoa faz uma atividade e daqui a pouco não está mais conseguindo fazer na mesma intensidade, ou ao fazer nessa intensidade começa a sentir uma sensação que vai desmaiar, uma sensação que o coração está batendo fora do ritmo, um aperto no peito ou até o próprio desmaio, isso sim deve chamar a atenção para uma avaliação. Pode não ser nada? Pode, mas se for algo mais importante que precisa de tratamento e investigação, ele já vai estar em bom caminho. Pois é, porque a pessoa pode correr o risco de se confundir daqui a pouco, é uma ansiedade ou é um cansaço mais efetivo. E isso pode estar mascarando um problema cardíaco? Exatamente. E esse tipo de confusão é extremamente comum. Nós recebemos toda hora pacientes com problemas do ritmo do coração que estão em tratamento, mesmo que equivocado, em tratamento para ansiedade. Por quê? Porque o coração ele tem o seu ritmo normal. Em um determinado momento ele pode alterar e isso causar sintomas e vai e vem. E o paciente tem o sintoma, tem a arritmia, quando vai no pronto-socorro, quando vai no seu médico, vai fazer um eletrocardiograma, vai fazer um Holter, vai fazer uma monitorização, que são procedimentos que nós temos aqui no hospital, e dá normal. E aí, estava sentindo uma sensação de o coração batendo forte, será que não estava com ansiedade? Então, esse cuidado a gente tem que ter de tentar identificar essa diferenciação entre um problema ansiogênico e um problema realmente cardiogênico. E o eletrofisiologista tem esse papel de fazer essa diferenciação. O melhor é, na dúvida, consultar o médico. Sem pecar por excesso. Pode não ser nada, mas o contrário é muito pior. Negligenciar sintomas e depois levar um susto é muito mais perigoso. Perfeito. E aqui no complexo hospitalar,
Como é que é o seu trabalho? A gente sabe que o Astrogildo é referência na questão cardíaca também. Como é que é o seu núcleo aqui? Que trabalho vocês desenvolvem? Nós temos um centro de arritmias dentro do hospital. O complexo hospitalar ele tem insumos, pessoal e medicações variadas para poder fazer diagnóstico e tratamento de qualquer tipo de problema do ritmo do coração. Eletrocardiograma, Holter de 24 horas, estudo eletrofisiológico, procedimento de ablação, dentro do complexo temos de tudo. Então, sempre que o indivíduo precisar de qualquer tipo de monitorização, seja ambulatorial ou seja mais invasivo, hospitalar, aqui dentro está bem servido. Quando que começou o centro já? Tem quanto tempo? Já de um ano para cá, a gente tem aumentado cada vez mais a estrutura, a capacidade de atendimento, a quantidade de diagnósticos e procedimentos, eles vêm acontecendo. Por que vocês criaram o centro? Especificamente, por que o Astrogildo optou por vocês criarem esse centro? E como é que é essa evolução que o senhor falou de crescimento de equipamentos, de profissionais? Esse tipo de problema ele costuma ser de rápido tratamento, mas costuma ficar na mão de colegas de todas as especialidades. Tudo que a gente faz repetidamente, de uma maneira corriqueira, ela costuma ser feita de uma maneira mais assertiva e de uma maneira mais rápida. Então, drenar pacientes com sintomas e com doenças específicas para um grupo, para uma subespecialidade que consegue fazer isso de uma maneira em linha de produção, sempre mantendo a qualidade, torna mais efetivo. E ajuda a desconfundir de outros problemas cardiológicos. A doença do ritmo do coração, para teres uma ideia, todo mundo tem medo de morrer do coração. O que mata o coração? Infarto, ataque cardíaco. O paciente que morre de infarto, ele morre de arritmia. E muitas vezes é a primeira manifestação, mas a grande parte vem tendo sinais. A gente costuma dizer na eletrofisiologia que a doença do ritmo do coração ela é como se fosse o tubarão. Todo mundo que tomou a mordida de tubarão viu a barbatana lá longe. E se fugiu, pôde sobreviver. E se negligenciou, levou a mordida. Então, quando começa a ter sinais, o coração costuma avisar que a gente não deve negligenciar. E o centro, ele certamente une toda essa capacidade de tratamento num núcleo só, é isso? Num núcleo só. Desde o paciente que faz uma consulta ambulatorial ao paciente que faz um procedimento invasivo, um procedimento de alta complexidade e que precise recuperar também numa unidade de terapia intensiva de alta complexidade específica, que é a nossa UTI coronariana que nós temos aqui no complexo. Perfeito. Então, o senhor está falando da UTI coronariana. A arritmia cardíaca, qual é o tratamento? Tem que ter necessariamente intervenção cirúrgica? Necessariamente. Quais são os tratamentos? Variados. Cada caso é um caso, não tem uma receita de bolo. Tem pacientes que com medicação de um período já se resolve, tem pessoas que precisam utilizar medicação por um período prolongado, outras a medicação não resolve e precisam de um tratamento cirúrgico, intervencionista, aí é a mais variada opção de tratamento. Mas tem tratamento para tudo. Entre elas, o uso do marca-passo é recomendado? O marca-passo tem dois tipos, O que todo mundo conhece é o marca-passo que serve para tratar bradicardias, corações lentos, que os pacientes costumam dizer corações fracos. Aí o marca-passo resolve, ele vai lá e evita que o coração fique lento. Perfeito. Mas nós temos diferentes tipos de marca-passo, que é o marca-passo desfibrilador, que é aquele marca-passo que o paciente tem aqui embaixo da pele que dá choque e que serve para salvar a vida de um paciente. É um tratamento aonde ele estiver. E tem o marca-passo ressincronizador, que é um tratamento avançado para insuficiência cardíaca, que é um marca-passo com mais eletrodos, que serve para aumentar a potência do coração, diminuir sintomas. E também tem o marca-passo fisiológico, que é uma estimulação mais moderna que nós temos hoje em dia, que é feito dentro do complexo hospitalar e que simula a condução normal do coração. Do ponto de vista de estimulação, é tudo aquilo que o cardiologista quer, que a gente coloque um dispositivo no paciente e que ele simule da maneira mais fisiológica possível como ele era antes de precisar. Que bacana, como é que é o funcionamento dessa tecnologia, desse aparelho aí no coração? O marca-passo fisiológico, o marca-passo normal, o que faz? Coloca como se fosse uma bolachinha metálica, fica embaixo da pele e os fios, os eletrodos, eles vão pelo sistema venoso até dentro do coração. Dentro do coração, fica lá dentro. E como ele está estimulando em um ponto que não é o original, o local de estimulação, dentro do coração, o coração é uma bomba, é uma máquina de músculo
E como fosse um carro elétrico, ele precisa, para o motor funcionar, a eletricidade cruzando por ele. E nós temos caminhos dentro do coração que são os caminhos usuais onde a eletricidade passa. Quando nós fizemos um marca-passo convencional, o marca-passo das antigas, como a gente costuma dizer, essa estimulação ela não é da maneira mais natural possível. Ela resolve o problema do paciente, evita a mortalidade, melhora sintomas, bota o paciente de volta na sua vida normal. Mas a longo prazo ele pode dar alguma certa alteração de contração. Já o marca-passo fisiológico, ele fica numa posição do coração e que ele simula, ele estimula o sistema normal de condução de uma maneira mais natural. E muitas vezes o paciente precisa desse tipo de estimulação para poder ter uma sobrevida mais para frente e com menos intercorrências. Sempre que possível, deve ser feito dessa forma. Eu imagino que a tecnologia evoluiu muito nos últimos tempos. Se a gente colocar numa linha de tempo, nos últimos 10, 20 anos, o que tem de 10 para cá é muito mais do que teve antes. Num primeiro momento, se descobriu tecnologias para salvar vidas e resolver problemas. Agora, a gente está numa meta de aperfeiçoamento dessas tecnologias e colocar elas menos invasivas, mais fisiológicas, com melhores resultados, menor tempo de internação. Perfeito. E quem utiliza o marca-passo, independente de qual deles, que cuidados tem que ter, quais são as restrições? E o marca-passo, ele fica muito tempo, tem que trocar, como é que funciona no paciente? Dúvidas muito recorrentes. O marca-passo é um aparelho eletrônico que fica embaixo da pele. Eu sempre converso com os pacientes, depois que passa um tempo e que sai o momento inicial do pós-operatório, a pessoa até pode esquecer que tem o marca-passo, porque a vida do portador de marca-passo, ela é normal. Ela tem a vida totalmente normal, pode fazer atividade física, pode nadar, pode pular da cambalhota, o que quiser. Os cuidados são só de um pós-operatório inicial, nos primeiros 30 a 60 dias, como vai ser uma cirurgia aqui perto do ombro, sem fazer muito esforço. Depois disso, a vida volta totalmente ao normal. Isso e tem uma pilha, como você me perguntaste, ele tem um gerador. Só que esse gerador ele é de durabilidade maior. Estima-se que dure de 10 a 15 anos um gerador de marca-passo. E o indivíduo que tem uma sobrevida esperada para mais do que a própria bateria do marca-passo, aí nós temos que fazer a troca. E essa troca é feita de maneira cirúrgica, ali não é recarregável, não é uma pilha que nós removemos e colocamos outra no lugar. O paciente é submetido à mesma cirurgia, se retira o dispositivo que já está próximo do fim, coloca outro, sutura, curativo e vai para casa. É uma intervenção simples? Para o paciente é a mesma sensação que ele teve de fazer a primeira cirurgia do marca-passo, que é uma cirurgia menos complexa, uma cirurgia mais rápida. Tu faz num dia, no outro dia tu vai para casa. Para o cirurgião ou para o eletrofisiologista que está manipulando, é muito mais fácil, muito mais prático e rápido, porque não precisa envolver os eletrodos que estão até dentro do coração. É só mexer aqui. Perfeito. O senhor citou a UTI coronariana. O trabalho do centro de arritmia, ele está interligado à UTI? Totalmente. É necessário. Este suporte de terapia intensiva é necessário, porque muitas vezes nós temos casos mais complexos, que precisam de monitorização, tanto antes de passar por procedimento, quanto depois de passar por procedimento. E a nossa UTI coronariana, ela é coronariana porque se remete à isquemia, ao infarto do coração, mas ela é uma UTI do coração. Ela serve para tratamento, para salvamento de vida de todo indivíduo que tem problemas cardíacos, desde um infarto, uma cirurgia cardíaca, arritmias, necessidade de procedimentos invasivos, desde um estudo eletrofisiológico até uma cardioversão, que é aquela terapia de choque com sedação que o indivíduo faz, e funciona 24 horas por dia, todos os dias recebendo e liberando pacientes com esse tipo de problemas. E como é que vocês conseguem, é sempre redundante falar, na complexidade do complexo Astrogildo, mas só no serviço de atendimento do coração, são várias áreas, várias pessoas envolvidas. Como é que vocês conseguem trabalhar de forma uniforme, integrar as diversas áreas? E eu vou além do corpo clínico, a própria questão da enfermagem, dos demais serviços do hospital. Ninguém trabalha sozinho. Nós somos feitos para trabalhar com pessoas e por pessoas. Quando a gente está dentro da UTI, a equipe que está ali é treinada para isso. É uma equipe que faz aquilo todos os dias,
da mesma forma, sob intenso treinamento. Quando o paciente sai da UTI e vai para a enfermaria, também tem equipes que são treinadas com esse tipo de paciente. Então, quando uma equipe de enfermagem, de fisioterapia ou equipe médica recebe um indivíduo com um problema específico, ele já imagina o que deve ser feito, né? Essa interligação, ela acontece todo dia, seja com equipe de enfermagem, equipe médica, colegas que auxiliam nos processos e as equipes que também fazem exames diagnósticos, ecocardiograma, ultrassom, tomografia, tudo flui de uma maneira muito rápida dentro do hospital. Bacana. Quem está nos acompanhando já desde os primeiros episódios tem certamente constatado a qualidade e eu vou além, a excelência do serviço médico do Astrogildo. Podemos afirmar que em termos cardíacos, por exemplo, Santa Maria, a região, está muito bem servida aqui no Astrogildo? Não só agora, como já há um bom tempo. Vou te dizer, a única situação em que nós não temos suporte aqui na cidade é para fazer um transplante cardíaco. E eu não lembro quando foi a última vez que a gente precisou fazer isso, um encaminhamento de um paciente. Fora isso, que é uma conduta de exceção, todo e qualquer procedimento, cirurgia, atendimento, internação é muito bem servido, né? Essa é uma demanda que nós recebemos em consultório muitas vezes. Eu sou da região, será que eu consigo resolver todos os meus problemas cardiológicos aqui no complexo hospitalar? A gente costuma dizer com muita tranquilidade que sim. Se fosse comigo ou se fosse com um familiar meu, ninguém ia pegar o ônibus e ir para Porto Alegre. Todo mundo ia fazer aqui, tá? Assim, não é porque eu sou do corpo clínico, trabalho aqui, mas eu digo de boca cheia que nós estamos muito bem servidos com quantidade e qualidade profissional e de material para resolver todo e qualquer problema cardiológico. Perfeito. Com muita tranquilidade. Santa Maria pode se considerar referência cardíaca, pelo menos no interior do estado, certo? Total certeza. Total certeza. É um polo. Bacana. Doutor, eu queria agradecer a sua participação, mas que o senhor deixasse uma mensagem também sobre o trabalho aqui, como é que é trabalhar no Astrogildo, como é que é essa integração com os colegas e também esse atendimento com a comunidade. E eu achei muito bacana o senhor falar que se fosse, né, para recomendar para um parente ou para um amigo, aqui estaria muito bem atendido. Queria que o senhor deixasse então uma mensagem final. Já foi, inclusive. Certo. O complexo hospitalar ele é dotado de estrutura pessoal, estrutura de material completa, né? O paciente acaba vindo para cá, muitas vezes por demanda espontânea, o nosso pronto-socorro está ali 24 horas aberto, pronto-socorro novo, moderno, equipado, mas muitas vezes com referência de colegas que mandam os pacientes para cá, tá? Então, assim, tudo é muito prático, tudo é muito fluido, né? Nós temos, repito, toda a estrutura necessária para dar um atendimento célere, atendimento de qualidade e resolver a imensa maioria dos problemas resolvíveis dentro do hospital, né? E fica assim, nós falamos muito de hospital, né, de paciente que já está aqui dentro. A cardiologia ela é muito mais ampla que isso. Nós também devemos falar de prevenção, né? Foi o começo da conversa. Se o indivíduo está com uma suspeita de algum problema, algo não está mais dentro do seu habitual, já não tem mais a capacidade de fazer aquilo que fazia antes, será que o coração está dando sinais de problema? Pode não ser nada, mas procure o seu cardiologista. Se tem algum sintoma sugestivo de problema do ritmo do coração, procure um arritmologista, né? Essa avaliação ambulatorial muitas vezes é resolutiva, né? Pode tirar o paciente desse temor de ter algum problema e caso precise internação ou avaliação mais especializada, o hospital é aqui pronto para receber, tá? Bacana. Muito obrigado, então. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Dr. Gustavo Goins conversou conosco aqui no Astrogildo com você. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta vamos receber mais um convidado e, claro, você fica conosco. Já voltamos. O diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma.
cada vez mais perto de ti. Com o inverno chegando, se apresentam também as doenças relacionadas ao frio, tais como resfriados, gripes e também pneumonias. Por isso, aqui no Astrogildo, temos estrutura, equipes multiprofissionais e equipamentos de última geração para um atendimento ágil e preciso. A nossa nova emergência está aberta 24 horas para atender pacientes de qualquer região do estado com conforto, agilidade e precisão. Ao sentir sintomas como febre, tosse persistente, dores no corpo, dores articulares, não retarde buscar atendimento médico. Astrogildo de Azevedo, um hospital completo para um cuidado integral com a sua saúde. Estamos de volta, depois do intervalo, com o nosso programa Astrogildo com você, recebendo um amigo, parceiro, Rafael Petroni está conosco. E aí, Rafa? Prazer, Alexandre, sempre te ver. Bem-vindo. Obrigado. Primeiro, Rafael, para quem ainda não te conhece, se é que tem alguém que não te conhece, te apresenta, fala um pouquinho da tua trajetória, da tua formação. Perfeito. Por favor. Eu sou o Rafael Petroni, um profissional apaixonado por desenvolvimento humano e desenvolvimento profissional. Sou pedagogo de formação, com foco na parte de desenvolvimento de equipes e empresas. E durante esses anos eu tive toda uma caminhada aí de coordenação em empresas de Sistema S, de clínicas da área da saúde, até de empresas de transporte coletivo de passageiros. Então, com essa caminhada eu nunca deixei de ter treinamentos, desenvolver treinamentos. Porque a minha faculdade sempre foi com foco, de aprender a levar o ensino para dentro das empresas. E eu acredito que esse trabalho, essa é uma diferenciação minha como pedagogo dentro das organizações, é pegar esses conteúdos e trabalhar com os times. Então já faz aí uns 24 anos que eu estou no trabalho de desenvolvimento de equipes e organizações de Santa Maria, até fora. Hoje com a internet eu tenho alunos do Brasil inteiro, empresas que eu atendo com trabalhos de liderança, desenvolvimento de equipes para alto desempenho. Então é neste contexto aí que eu venho trabalhando hoje. Eu tenho a minha empresa, a Petroni Treinamentos Empresariais, no qual hoje está junto aqui com o Complexo Hospitalar, desenvolvendo esse trabalho. Tenho aqui educador corporativo, é isso? Educador corporativo. Por que educador corporativo? Porque eu não venho simplesmente com conteúdo pronto. Eu tenho a base, eu tenho a grade curricular, mas de acordo com a realidade da empresa, de acordo com as necessidades, com a cultura, com aquilo que ela está encontrando de dificuldade ou de necessidade de melhoria, eu faço o ajustamento do conteúdo, de acordo com o público também, que a gente, às vezes tu tem aí pessoas com diferentes graus de escolaridade, então eu vou adaptando conforme a necessidade da organização. Certamente o empresário que te contrata, ou o gestor, ele busca, acima de tudo, resultado, eu acho. Esse é o foco do teu trabalho? Esse é o foco do meu trabalho, porque hoje as organizações, Alexandre, principalmente a questão da liderança, tem que estar de olho que as coisas aconteçam de forma mais rápida, com menos custo e com mais qualidade. Para isso aqui a gente precisa de comprometimento, de engajamento e de uma liderança visionária, uma liderança que esteja atenta àquilo que possa ser melhorado. E sempre há condições e possibilidades de melhoria. Então, a partir desses 3 pilares, e com esse foco que eu entro dentro das organizações, que às vezes tem o processo, que às vezes pode ser melhorado, pode ser com menos custo, com menos qualidade, como eu acabei de falar, e a própria equipe que está ali junto com o cliente consegue perceber o que precisa ser melhorado e levar isso para dentro da organização. Então, coloco aí o papel como educador, que às vezes também faço o papel de mediador. Escuto aquilo que a organização está trazendo, compartilho com o líder e a gente vai fazendo esse trabalho. E é importante nesse aspecto justamente o olhar de fora, que é isso que tu traz? Sim, porque muitas vezes as coisas estão embaixo do nariz, como a gente se diz, A coisa está passando, então quando chega alguém de fora e faz uma provocação, não necessariamente que eu apresente, mas eu trago ferramentas e técnicas para as pessoas observarem. Opa, não parei para pensar nisso, olha, pode melhorar isso, pode refinar aquilo. Então entro ali como um instrumento para fazer as pessoas parar, pensar, refletir no que pode ser melhorado. E está aqui no nosso programa Astrogildo com você, justamente porque está desenvolvendo esse trabalho agora junto ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo.
Como é que iniciou esse trabalho aqui? O que consiste, então, o trabalho do Rafael Petroni na instituição Astrogildo? Olha, antes de mais nada, Alexandre, eu fiquei muito lisonjeado com o convite de vir aqui para o Astrogildo, né? Frente a esse desafio, que são 1.700 profissionais aqui do complexo hospitalar, e eu fui convidado para começar com a Academia de Líderes. Então, nós temos dentro aqui do hospital a Academia de Líderes, no qual nós trouxemos conteúdo, uma formação para os líderes aqui do complexo hospitalar, e a nossa preocupação não era simplesmente entregar um conteúdo, não, é fazer um acompanhamento desses líderes. Então, a primeira fase que nós fizemos foi dar o treinamento, então eu dei o treinamento para os líderes aqui do hospital e fizemos sessões de mentoria. Então, tinha a primeira aula, assistia, ia para a prática, frente às dificuldades, frente aos desafios, na mentoria comigo a gente trocava uma ideia. Olha, que precisa ser ajustado, que não precisa ser ajustado. Então, toda a academia de líderes teve esse treinamento e suporte de mentoria. Na segunda fase da academia de líderes, nós também seguimos com as mentorias. Então, os líderes também continuaram tendo esse suporte no desenvolvimento. Contudo, nessa segunda fase das mentorias, a gente trouxe com foco no desenvolvimento de competências. Então, nós fomos particularmente com cada líder identificar qual é a competência que ele precisava desenvolver, fortalecer, e aí a gente trabalhou em cima, né, das competências universais, desde comunicação, relacionamento, motivação, visão estratégica, visão sistêmica, resultados. Aí, conforme esse líder identificou, trabalhamos com ele. E como você falou no começo, né, justamente do seu trabalho, independente de qualquer empresa, são perfis diferentes, são pessoas diferentes, né? Formação, cultura, enfim, personalidades diferentes. Como é que é, digamos assim, formar esses líderes aqui no Astrogildo com essa diferença interpessoal, digamos assim? Olha, Alexandre, o que foi interessante? Que tanto o trabalho da Academia de Líderes com os líderes, quanto com os demais profissionais, que a gente também teve uma outra etapa de treinamento, um programa de treinamento para a equipe assistencial, para a equipe que está atendendo diretamente o nosso cliente, o nosso paciente, né? Então, lá com os líderes, nós iniciamos com um trabalho de autoconhecimento. Então, trouxe ferramentas para que o líder se autoconhecesse, visse as suas qualidades, suas potencialidades. E com os times, né, com as equipes assistenciais, que são de diferentes setores, eu acredito que um ponto de vantagem aí, que eu vou trazer a brasa para o meu assado, é a própria pedagogia, né? Como pedagogo, vou adequando o conteúdo conforme, né, o público que está junto comigo. E é claro, às vezes ali no auditório, tu tem ali de 5 a 7, até 8 setores, digamos. Então eu fazia muito, e essa era a minha preocupação, como esse conteúdo vão poder aplicar na realidade deles. Então trazia técnicas, fazia atividades de autoavaliação, trazia cases, então eu trazia para eles situações que eles viam, né, se isso tivesse acontecendo, o comportamento, a atitude ideal seria tal, 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 tal. E eles debatiam. Então essa conversa paralela tinha muito dentro da aula. Então eles ficavam engajados, motivados, atentos, né? Então são através dessas formas que fui engajando e levando o conteúdo para a prática deles. E até depois da sala de aula, ou depois ali do auditório, quando encontrava eles no corredor, professor, olha tal coisa, o senhor comentou isso, eu vi lá, professor, essa situação teve assim, lembrei muito da tua aula. E isso para mim era um feedback imediato, porque eu digo, tá fazendo sentido para eles. Né? E sempre sou muito aberto a eles quando eles vêm trazer uma dúvida, alguma coisa que não ficou bem clara. Então, essa aproximação, essa escuta ativa com eles também eu tenho para ver se realmente o conteúdo está servindo para eles, né? E aí você vai adaptando? Vai adaptando. De acordo com já com aconteceu. esse feedback? Já aconteceu de inicial. Claro, o conteúdo foi passado. Eu não mudei o conteúdo. A estrutura foi passada, mas já iniciei a aula com uma turma e eu digo, não, aqui não performou legal, vamos mudar a estratégia. E realmente, a segunda turma já pegou e digo, agora vai embora, né? Porque daí eu vou vendo com eles ali. Claro, depois, conhecendo mais eles, vendo mais eles, eu já sabia, olha, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser legal.
E realmente, atingia direitinho eles e a aula acontecia, né? Você citou no começo da entrevista aqui, do bate-papo, que trabalhou, inclusive, já com transporte público, empresas de transporte público. Sim. Muita diferença na questão da área da saúde em si? Você sentiu alguma particularidade que te chamou a atenção? Ou muita diferença com os demais segmentos que tu já atuou? O que eu vejo aqui, por exemplo, né, que todas essas experiências levam a gente para um resultado aqui da satisfação do nosso cliente. Todas as empresas a gente quer um processo bem feito, a qualidade do serviço, a atenção, né, aos nossos clientes. Então aqui no complexo hospitalar, por exemplo, um dos pilares do complexo hospitalar é a humanização. Então essa palavra em todas as empresas que eu trabalhei era fortemente debatida, né? O cuidado com o outro, como acolher o outro, como conduzir um tratamento com qualidade. Não apenas para o paciente, mas aqui no caso do Astrogido, os familiares também, né? Ter esse olhar atencioso, ter esse acompanhamento, né? Então é a técnica e a parte comportamental, né? Então essa minha experiência profissional que eu tive em diferentes organizações faz com que a gente amplie a visão e a percepção de tudo, né? Eu agradeço muito a minha trajetória profissional porque ela me traz a possibilidade de ver algumas coisas que às vezes os outros não veem, né? Ou também de entendimento. Então isso vai fortalecendo. Inclusive, porque eu sempre digo assim, aqui no Astrogido não estamos vendendo parafuso, não é produto, é a vida, né? É a saúde das pessoas, né? É saúde. Bem, acho que dos mais preciosos, não tem a dúvida. O bem mais precioso é a vida, né? E quem faz essa diferença lá na ponta são as pessoas, né? Nós estamos no momento aqui de acreditação. Então, estamos em melhorias de... Claro, não estou aqui para falar da acreditação, mas daquilo que é o comum a todos. A acreditação está de olho nos processos, nos protocolos, nos documentos, naquilo que precisa ser feito e melhorado, e as pessoas também precisam ter essa consciência, né? Porque elas também têm que parar o momento, ver a sua forma de agir, a sua forma de novas atitudes, novos comportamentos. Então, os treinamentos auxiliam nisso também. A sala de aula, chamar esses profissionais para dentro, fazer eles pararem um pouco, nem que seja 1 hora, 50 minutos. Então isso possibilita eles pararem e pensar, frente a tudo isso, o que eu posso fazer? Então é um trabalho que realmente a parte técnica, a parte comportamental. E essas pessoas, esses 1.700 profissionais, vão trabalhar com essa questão, né? Estar atento a essa caminhada. Agora, não só o exemplo do Astrogildo, tá? Mas em termos gerais, assim, a questão da formação do líder. Todo mundo pode ser líder? Como é que no teu trabalho de educador e formador de líderes, você acredita? Todo mundo tem um potencial de liderança? Ou daqui a pouco tem alguém que tu diga, não, esse aqui não serve para liderar? Olha, infelizmente já vi pessoas que eu digo, isso é meio complicado para liderar, porque tinha algum perfil ali que não condizia ao mundo da liderança. Agora, quando a pessoa ela está disposta, né, a se desenvolver, a querer ser bom líder, como a maioria dos líderes que eu encontrei aqui do Astrogildo, pessoas que realmente querem, atentas. Eu digo assim, foi um trabalho aqui dentro do Astrogildo com os líderes que mando até um abraço para cada um deles, que todos eles estavam comprometidos, né, em querer aprender, querer desenvolver. Então, quando o líder ele quer, ele consegue. Alguns me dizem assim, mas aquele dali é muito tímido. Aquele dali é muito quieto, mas se ele falar na hora certa, no momento certo, com as técnicas e com as ferramentas certas, ele pode ser um líder muito bom, daquele que fala muito, mas que às vezes não diz nada, né? Na tua opinião, o líder ele tem que ser aquele líder duro, brabão, ou o líder amigo? Ou tanto faz, independente de perfil, os dois funcionam? Olha, que nem nós trabalhamos com os líderes aqui do Astrogildo. E tudo tem que ser de acordo com o nível de maturidade do teu liderado. Eles sabem, qualquer líder aqui do Caridade sabe classificar o nível de maturidade do seu liderado, a gente trabalhou isso. E conforme o nível de maturidade do teu liderado, tu tem um estilo de liderança. Então, claro, o brabão aqui, vamos botar o líder com autoridade, aquele chega mais firme. Agora, aquele que é mais bonzão, depende da situação. Cada situação pede para você saber navegar. Agora, o extremo nunca é bom, né? Nem tão bonzão, nenhum dos dois. Tem que ter uma mediação disso tudo. Agora, o melhor é
identificar antes o perfil da equipe, é isso? Justamente, foi o que nós fizemos com os líderes. Os líderes sabem o perfil comportamental do seu time, sabem o nível de maturidade, eles aprenderam as estratégias para que estilo de liderança atuar com esses liderados. Então isso traz ferramentas e técnicas para gerar a motivação, o engajamento, porque liderança hoje, Alexandre, vamos ser bem práticos e pontuais para quem nos escuta, é a capacidade de influenciar e persuadir as pessoas. Claro que a gente fala persuasão, influenciar, às vezes dá um aspecto meio ruim para algumas pessoas, mas não é. Né? Para nós mobilizarmos as equipes, o líder tem que saber influenciar e persuadir. E para influenciar e persuadir, ele tem que aprender técnicas e ferramentas para trabalhar com o seu time. Né? E é isso que nós trabalhamos aí com os líderes aqui do Astrogildo. O segredo do líder é justamente engajar a equipe, né? Engajar a equipe e estar com a mente aberta. Tem aquele autor daquele livro, O Monge e o Executivo, James Hunter, que ele diz assim, se nenhum líder acha que precisa de alguma melhoria, que coloque a arrogância em primeiro lugar para começar a desenvolver. E é uma verdade, né? Se o líder ele não está aberto ou está disposto a se autodesenvolver, ver os pontos, aí a coisa já começa a ficar mais complicada. Né? Bacana. Você citou aí o processo de acreditação que o hospital passa. Vem buscando atingir índices, né? E para isso a equipe tem que estar engajada. Como é que você sente a participação nos teus treinamentos aqui, tanto de líderes como o restante da equipe, nesse processo de acreditação? O pessoal está engajado, está, como diz lá no termo aqui, afim mesmo? Sim, a gente percebe, tanto nas mentorias como nas conversas, a importância dessa acreditação. Né? O que eles verbalizam, olha, como é importante estar atualizado, estar desenvolvendo, analisando processos. Eles estão se permitindo evoluir também, estão permitindo cada um no seu desafio particular, porque cada um tem os seus desafios, né, Alexandre? Eu tenho, você tem. Então, eles estão vendo que a acreditação não está vindo para fazer uma cobrança, botar um roteiro, mas sim para uma melhoria de todos os setores, né? Então, eu percebo isso, o quanto está fazendo as equipes se movimentarem, estarem atentas, para a melhor qualidade do trabalho, sem descuidar da humanização. Que é um ponto que a gente muito trabalha com isso, né? O cuidado com o nosso cliente, cuidado com o nosso familiar, enfim. As lideranças são fundamentais nesse processo. São fundamentais. Por quê? Porque eles que vão dizer para a equipe e mostrar o que precisa dentro do hospital agora, né? Essa comunicação, esse esclarecimento do que está acontecendo. Então, se o líder ele não passa, ele não comunica, o time vai ficar assim, ó, o que está havendo? O que é a própria palavra acreditação? Por que um protocolo é importante? Né? Por que seguir aquilo? Não é simplesmente façam. Isso eles estão atentos. Então, assim, ó, vai, tá aí o protocolo. Não, mas por que esse protocolo? Qual é o propósito disso? Aonde nós queremos chegar com isso? Então isso eu escuto o relato, né? Que eles estão desenvolvendo e as equipes tendo ciência. Olha, então essa atitude que eu estou fazendo, essa escolha, esse cuidado vai refletir lá. Então essa é uma construção de uma cultura forte dentro do Astrogildo, né? Certo, você citou aí mais de uma vez humanização e que também tu acompanha isso nas outras empresas que tu trabalha. Desculpa te perguntar de novo, quanto tempo de trabalho? 24 anos. 24 anos. Em 24 anos, mudou muito a orientação aos líderes? O que tu viu, né, nesse período todo? Cara, imagina as transformações, né, que o mundo passou em 20 anos, a gente sabe muito bem disso. Mas no teu trabalho também, mudou muita coisa? Sim, bastante. Por quê? Porque antigamente, alguns líderes tinham um conceito que a equipe tinha que me servir. E hoje, mais do que nunca, eu tenho que servir a minha equipe. Porque se no momento que o meu time está me servindo, ele está de costas para o cliente, que é o principal mobilizador da atenção ali. Então, no momento que eu estou servindo o meu time, estou fazendo com que ele fique de frente para o maior bem da empresa, depois do time, que são os clientes. Então, eu tenho que facilitar a vida desse meu profissional, desse meu liderado. E dentro desses 24 anos, você percebe, sim, a questão hoje, a humanização, a gente está falando muito, né, mas o colaborador no centro do processo, a questão da comunicação, a questão de reservar tempo para desenvolver pessoas. Né? O líder hoje tem que criar tempo na agenda para desenvolver pessoas.
Ele tem que fazer, tem que ter conversas de alinhamento. Então, frente ao que iniciei lá, né, lá no início do ano 2000 e hoje, tu percebe uma evolução muito grande, né, dessas próprias técnicas e ferramentas. Então, isso aí contribui muito para o desenvolvimento do time, para ele como líder também. Né? Você citou a questão do relacionamento com o cliente, né? Porque por muitas vezes o líder fica mergulhado na gestão, em números, né? E se desconecta um pouco do mercado, né? Justamente. É aquela questão da visão operacional e a visão tática, né? Então o líder às vezes fica muito preso ao operacional e se fica muito preso, alguma coisa tem. Ou ele não está delegando muito, ou é questão de gestão do tempo, né? Então ele precisa fazer essa avaliação para quê? Para desenvolver a visão de pensar pela empresa também. E criar condições de puxar aquele liderado para ajudar nesse pensamento. Quando eu digo, Alexandre, de puxar o funcionário, é realmente ver o que ele tem a contribuir. Porque ele está lá na ponta, ele está junto, ele está percebendo. Então tem detalhes que eu como líder talvez não esteja percebendo, mas que o liderado está, que o profissional está. Então essa escuta, essa troca. Então de fato isso é muito importante. Porque daqui a pouco a resposta ela vem do externo, né, do mercado e justamente o colaborador que está nesse contato direto. Isso aí. E o líder precisa navegar. Tem um livro chamado Os Desafios da Execução, do Charan, que ele coloca bem isso. O líder ele precisa criar tempo para acompanhar, para circular, para ouvir e ter o cuidado para não ficar só na cadeira, só no operacional. Ele tem que circular, ele tem que estar no contato ali, né? Ouvir as partes aí. Legal. Doutor, já estamos chegando no nosso tempo aqui, né? Mas gostaria que você trouxesse alguma dica para quem está nos acompanhando, assim, o empresário, né? O gestor que está lá acompanhando agora e certamente sempre tem problema para resolver, né? É verdade. Que dica que você traz aí para o líder? Como sair dessa situação daqui a pouco, né? Do dia a dia e ter uma visão daqui a pouco mais tática, como você disse, mais estratégica do negócio? Perfeito, vamos falar sobre essa questão tática. Veja a tua agenda, qual é o tempo que tu está criando para desenvolver esse pensamento tático. Então pega lá a tua agenda, às vezes verifica se não está muito operacional e se não precisa criar um espaço para conversar com as pessoas, desenvolver essa visão sistêmica do negócio. Outra questão, estudo e autoconhecimento. Hoje a gente escuta muitos líderes falando da nova geração, da geração que está chegando aí. Você está estudando sobre essa geração, está buscando conhecimento sobre ela? Outro ponto, a questão de você ver os seus pontos de melhoria. Porque todos os líderes, todos nós temos pontos de melhoria. Então, qual é o meu ponto de melhoria como líder que eu possa desenvolver? Escolher um ou dois até o final do ano, caprichar bem nisso, porque tenho certeza que vai ajudar na sua performance como líder, né? Se você não sabe como, tem uma forma, Alexandre, de chegar em alguém que te acompanha, te conheça bem e dizer o seguinte: Alexandre, me dá um feedback do que tu acha que eu preciso melhorar até o final do ano como líder. E escuta. E agradece ao Alexandre. Alexandre, obrigado. E tu escutar aquele feedback e pensar, olha, perfeito, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para conduzir um comportamento mais assertivo aí? Buscar um feedback é um bom caminho. Ter humildade e escutar realmente, né? Sim, se pediu, aguenta, né? Não fica brabo depois com Não o que vem. fica brabo. Eu digo sempre aos meus alunos, gente, peçam feedback. Não é aquele que vai passar a mãozinha na tua cabeça e dizer que tá tudo bem. Peça um feedback, diz o que a gente possa melhorar e escuta. E avalia isso aí e coloca em prática. Né? O teu trabalho que iniciou aqui no nosso Togido, ele tem prazo? Nós iniciamos no ano passado com a Academia de Líderes, tivemos a segunda fase, que é parte desses 1.700 profissionais da parte assistencial, com um programa de desenvolvimento. Dentro desse programa de desenvolvimento, trazemos conteúdos como atendimento ao cliente, jornada do paciente, ética profissional, etiqueta profissional, comunicação, entre outros. E agora nós estamos estudando para uma terceira fase, que é agora para o segundo semestre, com os demais profissionais que não entraram em sala de aula. Então nós estamos aí estamos estruturando uma grade de desenvolvimento também, né, para dar continuidade. E o que tu espera deixar como legado ou como fruto desse trabalho aqui no nosso Togido? Olha, Alexandre, eu já parei assim, gente, olha só quantos profissionais estão trabalhando, né?
Eu, para chegar até aqui, muitos professor de olho. Lindo isso aí, né? É uma construção nossa. O legado que eu quero deixar que o desenvolvimento não é a perfeição. Né? Eu sou perfeito, quando a pessoa diz que é perfeito, a empresa que é perfeita, digo, ó, uma coisa não está certa aí. Mas nós termos a mente aberta para aprender sempre e para buscar as melhores escolhas. Sempre na nossa vida, em diferentes situações, nós vamos ter escolhas. Então, que a gente busque a melhor escolha. E aqui no Astrogildo, que essas escolhas sejam de acordo com a cultura, com os pilares. Né? Como eu digo para os meus alunos, leiam a missão, a visão, os valores da instituição, que sejam de acordo com aquilo que a instituição está pedindo, que a gente vai estar com certeza no melhor caminho, o caminho mais certo tem que seguir. Bacana. E pessoalmente, como é que tem sido esse desafio profissionalmente para o Rafael? Está sendo uma maravilha, está sendo um desafio. Está sendo muito bom e o apoio que eu recebo aqui no Astrogildo, o acolhimento é algo fora do comum. Enfim, as outras empresas também trabalham. Sempre a gente tem essa ligação, tem esse respeito, enfim, eu só tenho a agradecer ao Astrogildo por essa oportunidade, por este momento, e podem ter certeza que estou fazendo o meu melhor para entregar o melhor em sala de aula com esses profissionais, né? Que a gente consiga caminhar mais vezes, né? E nós agradecemos a tua participação aqui, a tua visita. Obrigado, ao bate-papo Astrogildo com você. Peço para te deixar a mensagem final, então a gente sempre pede um recado, uma mensagem, que seja para a comunidade de Santa Maria, para a própria equipe, né, que você está agora com esse contato direto com eles aí. E mais uma vez reforço, parabéns pela tua trajetória, pelo teu trabalho. Obrigado, e Alexandre. obrigado por bater esse papo com a gente. Mas eu que agradeço, a mensagem final que eu tenho que deixar é a gratidão, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Dar os parabéns a todos os profissionais do Astrogildo que estão se esforçando, que estão fazendo o seu máximo. Eu estive em contato com muitos ali em sala de aula, vendo o esforço deles, a preocupação deles em fazer o melhor. Aos líderes também que não mediram os seus esforços para desenvolver a sua liderança. Então, nós estamos no hospital aqui no centro do estado, acho que é o maior hospital regional privado do estado do Rio Grande do Sul. Então, é um desafio frente à entrega e à responsabilidade social que ele tem, né? Então, que a gente consiga fazer um trabalho cada vez com mais qualidade, com mais humanização, para melhor entrega possível, que a gente consiga alcançar tudo que a gente almeja. E eu vejo que realmente essa instituição, esses profissionais aqui vão conseguir entregar o que é necessário. Estamos no caminho certo, com certeza. Estamos no caminho certo, com certeza. Obrigado, Rafael. Obrigado, Alexandre. Valeu, Rafael Obrigado. Petroni, educador corporativo.